Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento, enquanto unimos nossos corações e mentes para refletir sobre o poder da oração. Hoje, quero compartilhar uma história que guardei por muito tempo, como uma brasa escondida sob as cinzas, esperando a hora certa de brilhar. É uma história sobre a oração deitado. Sim, exatamente isso. É sobre a oração feita, não de joelhos, não em pé diante de uma imagem sagrada em reverência, mas sim baixinho deitado na cama, naqueles momentos em que as forças se esvaem, quando os olhos pesam, quando a doença nos prende ao travesseiro ou a tristeza nos lança em um leito de angústia. Muitos de vocês, eu sei, carregam na alma essa pergunta silenciosa e dolorosa. Você sussurra uma oração na escuridão, deitado, e logo em seguida se repreende. Senhor, perdoa-me, sou preguiçoso e negligente. Será que essa oração, feita assim, é digna de ser dirigida ao Rei dos Céus? E então, talvez surja na sua mente a imagem de um homem de fé severo, que com um olhar julgador o condenaria. O coração aperta, as lágrimas escorrem pelo rosto e molham o travesseiro. E parece que sua oração não alcança o céu, que ela já é um pecado pela própria posição do corpo. Mas hoje quero contar a vocês uma história da vida de São Serafim de Sarov. Uma história que para mim deveria ser gravada em letras de ouro no coração de todo cristão, especialmente daqueles que sentem a fraqueza no corpo, o cansaço do trabalho, o peso da doença, ou simplesmente vivem neste mundo barulhento, exaustivo e cheio de desafios. São Serafim vivia em um ermitério e, como muitos sabem, seus feitos de fé eram imensuráveis para a natureza humana comum. Ele passou 1000 dias e 1000 noites em oração sobre uma pedra. Alimentou-se de ervas e usava correntes, mantendo-se em silêncio por anos. E, quando foi atacado por ladrões que lhe quebraram a coluna com um golpe, ele não se defendeu, mesmo tendo um machado em suas mãos. Ele se entregou aos malfeitores, assim como Cristo se entregou nas mãos dos pecadores. A partir daquele momento, o pai Serafim não conseguia mais andar ereto. Curvado para sempre, ele precisava de um cajado para se apoiar. Suas dores físicas eram tão intensas que mal podemos imaginar. E assim, um dia, 2 jovens monges o procuraram. Eram jovens, zelosos e cheios de fervor em sua fé, como é comum ver nos noviços de um mosteiro. Eles acreditavam que poderiam submeter o mundo inteiro sob seus pés com seus feitos, e cada reverência era contada, cada regra era cumprida com exatidão. Eles se observavam e, infelizmente, também observavam os outros. Eles vieram ao homem de fé com uma pergunta que os atormentava. A questão era sobre um de seus irmãos, gravemente doente, que recitava suas orações deitado em seu leito de enfermidade. Eles o repreendiam, dizendo: Irmão, como pode? Levante-se, ao menos de joelhos, ou incline-se diante da imagem sagrada. Nossos pais na fé não nos ensinam que a oração deve ser acompanhada de esforço físico, de tensão e de estar em pé? Não está escrito que a preguiça é a mãe de todos os vícios? Você não estaria transformando a oração em sono e o leito em um lugar onde Deus não é invocado? Mas esquecido, o irmão doente ficou perturbado, chorou e parou de orar completamente, sem saber o que era melhor: orar deitado e sentir-se condenado, ou não orar de forma alguma para não ofender a Deus com sua negligência. E ele caiu em uma escuridão espiritual, mais pesada que a própria doença física. E assim, esses 2 monges vieram ao São Serafim, esperando que o pai na fé confirmasse sua rigidez, louvasse seu zelo e abençoasse seu fervor. Eles pensavam: aqui está o homem de fé que passou 1000 dias sobre uma pedra. Ele sim conhece o preço do esforço. Ele sim nos dirá: vocês estão certos, irmãos, não deem trégua a ninguém, pois larga é a porta da perdição e estreito é o caminho da salvação. Eles se aproximaram da cela do Pai na fé. São Serafim os recebeu, como sempre recebia a todos que vinham, com as palavras: minha alegria
Cristo ressuscitou. E essas palavras saíam de seus lábios não como uma fórmula decorada, mas como uma confissão viva, como se ele tivesse acabado de ver o Cristo ressuscitado e se apressasse em compartilhar a notícia. E o homem de fé sentou-se em seu banquinho, apoiando-se com dor, pois não conseguia ficar em pé por muito tempo. Os monges expuseram seu caso, falaram longamente, citaram passagens dos escritos dos pais da igreja, referiram-se às regras e a cada palavra deles, o rosto do santo ficava mais calado, mais triste, mais profundo em alguma oração interior, mas eles não percebiam e continuavam a falar, cheios de sua própria razão. Quando terminaram, um silêncio se instalou na cela, um silêncio tão longo que era possível ouvir o estalar da vela diante da imagem sagrada da Mãe de Deus, aquela mesma diante da qual o Pai na fé entregaria sua alma ao Senhor. E então São Serafim levantou seus olhos claros e disse, em voz tão baixa que os monges, sem querer, se inclinaram para ouvir. Ele disse, e eu lhes transmito isso, como me transmitiram os sacerdotes mais velhos, como se guarda na tradição monástica. Ele disse algo assim, minhas alegrias, Deus aceita a oração não dos pés, mas do coração. Os pés podem estar de pé, mas o coração pode estar dormindo. Mas o coração pode estar vigilante, mesmo quando os pés já não servem ao seu dono. O Senhor não olha a posição do corpo, mas a disposição da alma. E se o irmão doente, deitado, invoca o nome de Jesus com fé e amor, sua oração sobe a Deus como incenso e é recebida com maior alegria do que a oração de um saudável que está de pé e pensa nos afazeres do dia seguinte. Os monges ficaram imóveis. Um deles quis objetar. Já abria a boca. Mas o homem de fé levantou a mão e continuou. E foi então que ele disse algo que, segundo a tradição, fez com que ambos os monges se calassem e permanecessem em silêncio por um longo tempo e saíram da cela transformados. São Serafim disse, sabem, meus filhos, que eu mesmo, quando não consigo mais ficar em pé, e quando as dores dilaceram meu corpo, depois daquele dia na floresta, deito-me e oro deitado, e não me envergonho disso diante do Senhor, pois o Senhor conhece a fraqueza de seus servos e não a despreza, nem a abomina. E quem abomina a fraqueza de seu irmão, abomina o próprio Cristo. Pois Cristo entrou em nossa fraqueza e se fez fraco com os fracos. E crucificado, ele estava deitado na cruz, e não de pé. E no sepulcro, ele estava deitado, e não de pé. E de seu corpo deitado veio a salvação do mundo. Portanto, não julguem o irmão que está deitado, pois talvez em seu deitar haja mais cruz do que em seu estar em pé. E depois dessas palavras, os monges se calaram. Calaram-se aqueles que vieram com respostas prontas. Calaram-se aqueles que pensavam que o esforço se mede pela aparência externa. Calaram-se e sentiram vergonha. E saíram e contam. Aquele jovem monge, que era especialmente rigoroso, chorou todo o caminho de volta para sua cela, e depois foi ele mesmo até o irmão doente, e se ajoelhou diante dele, pedindo perdão, e ele mesmo o alimentou, e lhe leu as orações em voz alta, para que o doente pudesse apenas ouvir deitado, e em seu coração responder. Meus queridos, reflitam sobre essas palavras do homem de fé. Elas não se dirigem apenas àqueles monges, mas a cada um de nós. A mãe que depois de um dia exaustivo deita os filhos e cai de cansaço, sussurrando no travesseiro, Senhor, tem misericórdia, ao idoso cujas pernas já não o sustentam, e que deitado faz o sinal da cruz com a mão trêmula, ao doente de câncer deitado no leito e sussurrando a oração de Jesus entre as crises de dor. Ao homem que chega do trabalho exausto, deita e não consegue mais levantar. Mas em seu coração há um clamor a Deus. O Senhor vê o coração. O Senhor aceita a oração que podemos oferecer. Não aquela que os santos poderiam oferecer. Não aquela que os antigos ascetas ofereciam, mas aquela que podemos oferecer em nossa fraqueza, em nosso cansaço, em nossa dor. Mas quero que vocês, meus queridos, não me entendam mal. Que não digam, olha, o Pai na fé está abençoando a preguiça.
Agora vamos orar apenas deitados e não vamos nos levantar para orar nem fazer reverências. Não, não é assim. De jeito nenhum, os santos padres nos ensinam que a oração tem formas externas e uma essência interna. A forma externa é a posição do corpo, são as reverências, é o estar em pé, são as mãos levantadas. E tudo isso é útil, tudo isso é benéfico, tudo isso ajuda nosso corpo a concentrar a mente. Quando o corpo se esforça, a mente se concentra mais facilmente. Quando os joelhos tocam o chão, o coração se inclina mais rapidamente à humildade. E, portanto, quem pode ficar de pé, que fique. Quem pode fazer reverências, que as faça. Quem pode vigiar a noite em oração, seja abençoado. Mas ai daquele que, tendo forças para ficar de pé, se deita por preguiça. E ai daquele que, não tendo forças, se força a ficar de pé e se priva da oração. Pois sua mente está toda no corpo, em suas dores e gemidos, e não pode se elevar a Deus. Eis a diferença, meus queridos. São Serafim não falava que deitar é melhor do que ficar de pé. Ele falava que Deus olha o coração. E se o coração está vigilante, Deus aceita a oração em qualquer posição. E se o coração dorme, nenhuma postura de pé ajudará. Lembrem-se do publicano que orava de pé no templo, mas não ousava levantar os olhos e batia no peito, dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. E lembrem-se do fariseu que também estava de pé, mas de pé com orgulho, e enumerava suas virtudes. E quem deles saiu justificado? Aquele que batia no peito. Não foi a posição do corpo que decidiu, mas a disposição do coração. Lembrem-se do ladrão na cruz. Ele não estava de joelhos, ele não fazia reverências. Ele estava pendurado na cruz, pregado pelos cravos. Ele não podia nem sequer unir as mãos para orar, ele só podia virar a cabeça e dizer: Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E essas palavras ditas pelo crucificado, na posição mais fraca que pode existir, abriram-lhe o paraíso. E o primeiro no paraíso não foi um asceta, um orante, de pé sobre uma pedra, mas um ladrão deitado, ou melhor, pendurado na cruz. Lembrem-se do profeta Jonas no ventre da baleia. Ele não estava de joelhos no templo. Ele estava no ventre de um monstro marinho, na escuridão úmida, nas profundezas, na mais terrível fraqueza. E daquele abismo ele clamou a Deus. E Deus ouviu. Lembrem-se do sofredor Jó. Ele estava sentado no monturo. Seu corpo todo estava coberto de chagas. Ele raspava suas feridas com um caco de telha. Que posição de oração, que reverências! Mas ele orava e Deus ouvia. E lembrem-se, finalmente, de nosso próprio Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. Está escrito: E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Prostrou-se com o rosto em terra, deitado no chão, com o rosto na grama, em suor de sangue, em agonia mortal, não de pé reverentemente com as mãos erguidas, mas caído, deitado, e essa oração dele deitado salvou o mundo. Então, meus queridos, por que teríamos vergonha da oração deitado, quando o próprio Senhor orou deitado em sua hora mais terrível? Mas há algo mais que quero lhes dizer, e isso talvez seja o mais importante. Existe a oração deitado, que é uma bênção, mas existe também a oração deitado, que é pura preguiça. E devemos saber distinguir se a pessoa teve forças o dia todo, andou, trabalhou, comeu, conversou, se divertiu, olhou o celular por horas e à noite, exausta de trabalhos vazios, cai na cama e pensa: vou orar deitado. Afinal, São Serafim de Sarov permitiu. Isso, meus irmãos, não é uma bênção, é um relaxamento espiritual, é um auto-engano. E se a pessoa, tendo um corpo saudável, nunca se ajoelha, nunca faz reverências, nunca fica de pé para orar, justificando-se com o cansaço, ela está roubando a si mesma, pois o corpo precisa de esforço, o corpo precisa aprender a humildade. Os joelhos devem lembrar o chão, a testa, de tocar a terra. Sem isso, a alma se embrutece, o corpo se desobedece.
e a oração se torna um hábito da mente, sem tocar a pessoa por inteiro. A oração é obra de toda a pessoa, da mente, do coração e do corpo. E quando os três agem em conjunto, isso é plenitude. Quando o corpo pode, mas não quer, isso é preguiça. Quando o corpo não pode, mas o coração arde, isso é graça. Por isso, meus queridos, eu os convido ao discernimento. Os santos padres diziam: o discernimento está acima de todas as virtudes, não o esforço, nem o jejum, nem a regra de oração, mas o discernimento. Pois sem discernimento, o esforço se transforma em vaidade, o jejum em orgulho e a regra de oração em formalidade. Julguem-se com honestidade. Perguntem a si mesmos agora: neste minuto, quando estou orando deitado, estou realmente fraco ou sou apenas preguiçoso? Realmente não consigo levantar ou simplesmente não quero? E respondam a si mesmos com a consciência limpa diante de Deus. Se vocês estão fracos, orem deitados, sem constrangimento, sem vergonha alguma, sem auto-julgamento. O Senhor aceita a oração de vocês, como aceitou a oração de São Serafim, deitado depois de ser espancado pelos ladrões, como aceitou a oração do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne, como aceitou a oração de todos os doentes, de todos os sofredores, de todos os fracos, a quem ele mesmo vinha e dizia: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mas se você é preguiçoso, levante-se um pouco, mesmo que por alguns minutos. Faça 3 reverências, faça o sinal da cruz de pé. Diga: Pai Nosso, de pé diante da imagem sagrada, e verá como sua mente se concentrará, como seu coração despertará, como a oração deixará de ser um murmúrio e se tornará uma conversa com o Deus vivo. E ainda quero lhes dizer uma palavra de consolo, especialmente para aqueles que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que talvez me ouvem agora deitados e não podem levantar. Saibam, meus queridos, a oração de vocês é especialmente preciosa para Deus, pois é uma oração da cruz, é uma participação nos sofrimentos de Cristo. Quando vocês estão deitados e sofrem e não murmuram e sussurram o nome do Senhor, vocês se tornam semelhantes ao próprio Cristo na cruz. E não há oração maior do que a oração de quem sofre com paciência. Eu conheço uma senhora, seu nome era Ana. Ela ficou paralisada por 23 anos. 23 anos sem sair da cama. E sua filha me contava: Padre, mamãe orava o dia inteiro, apenas sussurrava a oração de Jesus. E sabem o que era surpreendente? Pessoas vinham à nossa casa, vizinhos, parentes distantes, apenas conhecidos, e cada um que entrava em seu quarto saía diferente. Alguns choravam, outros começavam a ir à casa de oração depois de muitos anos de afastamento, outros se reconciliavam com seus inimigos. Daquela senhora deitada, que não podia sequer levantar a mão, emanava uma força tão grande que toda a casa e o bairro ao redor se aqueciam. É isso que significa a oração deitado. Quando ela vem do coração, quando ela é com fé, quando ela é em paciência. Isso não é pecado. É uma grande misericórdia de Deus. É uma misericórdia que Deus concede aos fracos para não privar luz de sua comunhão. E é uma misericórdia que Deus concede por meio deles a todo mundo, porque a oração dos sofredores é a oração mais poderosa. Quero terminar, meus queridos, com as palavras de uma oração que nos foi legada por São Serafim, uma oração simples que pode ser pronunciada de pé, sentado, deitado, no trabalho, no descanso, e que, segundo o Pai na fé, substitui as regras extensas quando não há forças para longas orações. A oração é assim: de manhã, ao despertar, diga 3 vezes: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E durante o dia, em meio às preocupações, repita sempre que se lembrar. E à noite, ao se deitar, sussurre-a até que o sono feche seus lábios.
E se à noite você acordar de dor ou de ansiedade ou de um pensamento pesado, sussurre novamente: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E não se constranja de pronunciá-la deitado. Não se constranja de não se ajoelhar. Não se constranja de adormecer no meio. O Senhor vê seu coração. O Senhor conhece sua fraqueza. O Senhor aceita sua oração, seja ela qual for, contanto que seja de fé e de amor. São Serafim, nosso Pai na fé, rogai por nós, pecadores e fracos. Dá-nos a tua força, o teu discernimento, o teu amor. Ajuda-nos a não julgar o irmão que jaz na fraqueza. Ajuda-nos a não justificar a nossa própria preguiça. Ajuda-nos a orar como agrada a Deus. Com o coração, antes de tudo com o coração. E mais uma coisa eu lhes digo para terminar. Quando chegar a sua última hora, e ela chegará para cada um de nós, quer queiramos ou não, e vocês se deitarem no leito de morte, e não puderem mais levantar, e não puderem fazer reverências, e não puderem ficar de pé, e não puderem sequer levantar a mão para fazer o sinal da cruz. O que vocês farão? Então restará apenas uma coisa: deitar e orar, apenas deitar e sussurrar. Senhor, tem misericórdia. Senhor, perdoa. Senhor, acolhe minha alma. E sabem de uma coisa? Essa última oração, deitado, sem forças, em sussurro, ela será talvez a maior oração de toda a sua vida, porque nela não haverá nada de seu, nela não haverá vaidade, nela não haverá autossatisfação, nela não haverá cálculo, nela haverá apenas uma coisa: alma nua diante de Deus. Despida de tudo que é externo, deitada como um bebê no berço do Pai. Portanto, não desprezem a oração deitado. Não se envergonhem dela quando estiverem fracos. Não a julguem nos outros. Aprendam a orar de tal forma que, de pé, deitado, sentado, em qualquer posição, em quaisquer circunstâncias, seu coração esteja voltado para Deus. E que as palavras de São Serafim, diante das quais aqueles jovens monges se calaram, também calem em nosso coração todos os nossos julgamentos, todas as nossas exaltações, todas as nossas severidades para com o próximo, e que se abra, em vez delas, aquela oração silenciosa, mansa e amorosa, que agrada a Deus acima de todos os feitos. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês com sua graça e amor, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus por tudo, e pela oração de pé, e pela oração deitado, e pela oração na alegria, e pela oração na tristeza. Glória a Deus porque Ele não nos rejeita em nossa fraqueza, mas Ele mesmo vem aos que estão deitados, e senta-se ao leito dos doentes e ouve o sussurro dos moribundos, e aceita cada palavra dita a Ele com amor e fé. Vão em paz, meus queridos, e lembrem-se, Deus olha o coração, apenas o coração, sempre apenas o coração. Paz a vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Permitam-me continuar nossa conversa sobre a oração, aquela que não exige um lugar especial, nem um tempo especial, nem uma posição corporal especial, mas exige apenas um coração vivo, pulsante e voltado para Deus. Quero lhes contar mais uma história que aconteceu no mosteiro de Sarov, durante a vida de nosso reverendo pai na fé, Serafim. Ela foi transmitida de geração em geração pelos homens de fé e chegou até nós como uma pérola preciosa preservada na memória da igreja. Havia no mosteiro um jovem noviço chamado Nicéfor, um rapaz zeloso, fervoroso, com os olhos cheios de luz. Ele veio para o mosteiro de uma família de comerciantes, deixando tudo, riqueza, noiva e a herança prometida por amor a Cristo. E ele começou a se dedicar como só se dedicam aqueles que pela primeira vez provaram a doçura da vida monástica. Passava noites em claro, comia dia sim, dia não, fazia centenas de reverências e tudo lhe parecia pouco, tudo lhe parecia insuficiente para Deus. E assim um dia, após um jejum especialmente rigoroso, Nicéfor adoeceu. Deitou-se com febre em sua cela e não conseguia mais comer, beber ou rezar como de costume. E começou a chorar amargamente. Chorava não de dor física, mas de dor espiritual. Pensava:
Cometi um pecado, abandonei Deus, abandonei a oração. Estou aqui como um cão, sem utilidade, sem esforço. E agora? Estou perdido, completamente perdido. Um irmão mais velho que vinha cuidar dos enfermos ouviu seu choro. Perguntou: Por que choras, irmão? Tua doença não é mortal. Vais te recuperar logo. E Nicéfor respondeu: Não choro pelo corpo, choro pela alma, pois estou aqui há 4 dias e não fiz uma oração como se deve, e temo que o Senhor se afastou de mim, pois não há em mim esforço. Aquele irmão mais velho era sábio, experimentado por muitos anos. Ele não discutiu com Nicéfor, não o consolou com palavras vazias, apenas disse: Espera um pouco, irmão, vou ao pai Serafim, perguntarei a ele sobre tua dúvida. E foi, e chegou ao reverendo no pequeno ermitério próximo, onde o homem de fé orava, e expôs-lhe o caso. E o pai Serafim, depois de ouvir, silenciou um pouco, e então disse baixinho com sua voz meiga habitual: Minha alegria, diga ao irmão Nicéfor o seguinte, diga-lhe: toda oração feita na fraqueza física é mais valiosa do que 10 orações feitas na saúde. Pois na saúde o homem pensa que é ele quem ora, mas na fraqueza ele entende que não é ele quem ora, mas o Espírito Santo ora nele com gemidos inexprimíveis. E ainda diga-lhe que ele repouse tranquilo, que não se esforce para levantar nem para fazer reverências, que apenas repita baixinho o nome de Jesus, e isso lhe será imputado como uma grande oração. E suas lágrimas, que ele derrama por não ter feito esforço, já são um esforço, e um esforço considerável, pois ele chora não pela perda do terreno, mas pela perda do celestial, e isso agrada a Deus. O irmão mais velho transmitiu essas palavras a Nicéfor. E o que aconteceu? O jovem se consolou, se acalmou, parou de chorar e começou a ficar deitado em silêncio, repetindo em seu coração o nome de Jesus. E depois de um tempo contavam. Ele sentiu uma doçura na oração que nunca havia conhecido na saúde. Como se o próprio Senhor se inclinasse sobre seu leito e lhe sussurrasse palavras de consolo. E Nicéfor foi curado não só no corpo, mas também na alma. E depois se tornou um grande orante e ajudou muitos em dúvidas semelhantes, dizendo: Não temas a oração deitado, temas a oração orgulhosa. Eis, amados, qual era a sabedoria de nosso pai Serafim. Ele não oprimia o fraco, não exigia do doente o que é possível para o saudável, mas também não deixava o saudável em paz. Ele o chamava ao esforço, ao trabalho, a estar diante de Deus. E nisto, meus irmãos e irmãs, reside o grande mistério do discernimento espiritual. Pois uma coisa é deitar porque não se pode levantar, e outra completamente diferente é deitar porque não se quer levantar. Uma coisa é orar deitado por fraqueza, e outra completamente diferente é orar deitado por preguiça. Um é a misericórdia de Deus, que permite ao fraco fazer a obra de amor conforme suas forças, e o outro é a nossa astúcia, que disfarça a nossa própria negligência com o nome da misericórdia. E como devemos distinguir um do outro? Como saber em que hora qual oração agrada a Deus? De pé ou deitado? Longa ou curta? Com lágrimas ou sem lágrimas? Os santos padres nos dão sinais pelos quais podemos reconhecer. E o primeiro sinal é o coração contrito. Se você está deitado na cama não por doença, mas por preguiça, e sua consciência não o repreende, e você diz a si mesmo: não faz mal, Deus terá misericórdia, pois Ele olha o coração. Saiba que isso é astúcia, pois se Deus olhasse seu coração naquele momento, Ele veria ali um coração preguiçoso, relaxado, que não deseja o esforço e não teria misericórdia de você, mas o repreenderia através da consciência. Se, porém, você está verdadeiramente fraco e se levanta da cama com dificuldade, e gostaria de fazer reverências, mas não pode, e chora por sua fraqueza, como chorou Nicéfor, então sua própria fraqueza se transforma em esforço, e seu deitar no leito de enfermidade lhe é imputado como estar em pé diante do Senhor. E por isso eu lhes digo: não temam orar pouco,
quando não há forças. Não se envergonhem de orar brevemente quando não podem fazê-lo por muito tempo. Não desprezem suas 2 moedas, pois o Senhor as vê, o Senhor as conta, o Senhor as guarda no tesouro celestial, e no dia do julgamento elas testemunharão a seu favor mais do que todas as regras lidas por outros em saúde e força. Mas também quero lhes dizer uma palavra sobre a saúde, pois a saúde é um dom de Deus, e um dom não pequeno. E aquele que tem saúde e não a usa para servir a Deus, responderá pelo dom enterrado na terra. Se você pode ficar de pé, fique. Se pode fazer reverências, faça. Se pode jejuar, jejue. Se pode ir à casa de oração, vá. Não adie para amanhã. Não se justifique com o cansaço. Não diga: prefiro deitar e orar com o coração do que ficar de pé sem o coração. Isso é astúcia, e astúcia sutil, pois se disfarça com o nome da verdade. A verdade, porém, é esta: Deus quer que o sirvamos com todo o nosso ser, alma e corpo. A ao iguafon ora com reverências, estando em pé, jejuando, trabalhando, e quando a alma ora e o corpo jaz relaxado sem necessidade, não há plenitude em tal oração. E quando o corpo trabalha e a alma dorme, não há proveito em tal trabalho. Somente quando a alma e o corpo juntos se apresentam diante de Deus, então a oração alcança a perfeição. Por isso os santos padres estabeleceram as reverências. Por isso ordenaram estar de pé na celebração. Por isso abençoaram as longas regras de oração. Não porque Deus precise de nossas genuflexões, Deus não precisa de nada nosso, mas porque nós precisamos das genuflexões, precisamos ensinar o nosso corpo à humildade, precisamos domar a nossa carne para que ela não se exalte sobre o espírito, precisamos através do corpo ir à alma, através do externo ao interno. E quando estamos saudáveis, devemos fazer isso, devemos ficar de pé, devemos nos curvar, devemos nos esforçar. E quando estamos fracos, Deus retira de nós essa exigência e aceita a nossa oração em qualquer posição. Mas não confundam, meus queridos, essas 2 situações diferentes. Não justifiquem a preguiça com a fraqueza. Não apresentem a negligência como humildade. Deus não se deixa escarnecer. Contarei a vocês mais um caso que aconteceu em nossos dias em um dos mosteiros brasileiros. Havia lá um monge idoso, o pai Doroteu. Tinha mais de 80 anos e sofria de muitas doenças. Mal andava, mal via, mal ouvia, mas todas as manhãs, meus queridos, ele vinha para a oração comunitária na casa de oração, levantava às 4 da manhã, levava 2 horas para se vestir porque as mãos não obedeciam e ia para a casa de oração apoiado em um cajado. Perguntavam-lhe: Pai Doroteu, por que você vai? Você poderia orar na cela, é permitido pela sua fraqueza. E ele respondia: é permitido, mas enquanto as pernas me carregam, vou andar. Quando não me carregarem mais, então deitarei. Mas agora é vergonhoso deitar quando posso ir. Vergonhoso diante de Deus, que me deu essas pernas. E ele andou assim até a morte. E ele morreu também na casa de oração durante a divina liturgia. Ele estava de pé junto à parede, apoiado em um cajado, e de repente caiu suavemente e partiu para o Senhor sem doença terminal, sem dor, sem agonia. Apenas estava de pé e passou para outro mundo, como se passa de um cômodo para outro. Eis, irmãos e irmãs, a imagem de um homem de fé zeloso. Ele não se deitava enquanto podia ficar de pé. Não se justificava com a fraqueza enquanto tinha forças. E Deus lhe concedeu uma morte de justo, leve, luminosa, como só se pode desejar. Mas houve outro caso no mesmo mosteiro, um jovem monge de uns 30 anos, saudável no corpo, mas relaxado na alma. Ele gostava de dormir, gostava de ficar deitado e frequentemente perdia as orações matinais sob o pretexto de cansaço. Dizia: eu orei à noite, estou cansado, preciso descansar. E ficava deitado até as 9, 10 da manhã, perdendo tanto a oração comunitária quanto a liturgia. E o que aconteceu? Esse descanso não lhe fez bem. Começou a desanimar, a perder a fé, a pensar em voltar para o mundo. E no final deixou o mosteiro, deixou os votos monásticos, voltou para o mundo.
e lá no mundo morreu para a vida espiritual, se mundanizou, esfriou, esqueceu-se de Deus. Vejam, meus queridos, aonde leva a falsa oração deitado? Não leva à humildade, nem à paz, nem a Deus, mas à perdição da alma, pois a carne, a qual cedemos, torna-se senhora sobre a alma, e a alma preguiçosa torna-se escrava da carne preguiçosa. Por isso São Serafim dizia: a oração deitado é uma misericórdia para o fraco, mas um pecado para o preguiçoso. Na mesma ação, deitar-se na cama, pode haver tanto esforço quanto iniquidade. Tudo depende do estado da alma, do movimento do coração, da honestidade diante de Deus e de si mesmo. Sejam honestos, meus queridos, sejam honestos antes de tudo consigo mesmos. Não se enganem, não se convençam de que estão fracos quando são apenas preguiçosos. Não digam a si mesmos que Deus perdoará, quando sua consciência os repreende. Escutem a consciência. A consciência é a voz de Deus no homem, e ela não os enganará se vocês não a abafarem. E ainda lhes direi uma palavra sobre a oração noturna, pois muitos perguntam: é possível orar deitado à noite? Afinal, à noite todos estão deitados, e levantar à noite é um esforço especial. Os santos padres ensinam unanimemente: a oração noturna é a oração mais poderosa, pois à noite o mundo dorme, e as paixões se calam, e a alma está especialmente próxima de Deus. A oração noturna exige o esforço de levantar da cama à meia-noite, às 3 da manhã, na hora em que se dorme tão docemente, e levantar para orar, isso é um grande esforço, agradável a Deus. No entanto, mesmo aqui, os santos fazem concessão aos fracos. Se você acordar à noite por um ruído, ou por ansiedade, ou por dor, e não puder levantar, ore deitado. Faça a oração de Jesus, lembre-se de seus entes queridos, peça por seus inimigos, e essa oração noturna, deitado, será aceita por Deus, como foi aceita a oração do jovem Samuel, que ouviu a voz de Deus deitado em seu templo. Lembrem-se, Deus falava com os profetas não apenas nas casas de oração e nas montanhas. Ele falava com eles também em sonhos e em seus leitos. A Jacó, ele apareceu à noite, quando este estava deitado sobre uma pedra. A Salomão, ele apareceu em sonho. A José, o justo, ele apareceu repetidamente em sonho e deu instruções. Isso significa que Deus não despreza o leito. Deus vem também aos que estão deitados, aos que dormem, aos que estão cansados, contanto que nosso coração esteja voltado para Ele, contanto que adormeçamos com as palavras: Senhor, tem misericórdia, contanto que acordemos com as palavras: glória a ti, Deus, contanto que todas as horas de nossa vida, sentados, de pé e deitados, sejam dedicadas a Ele. E então toda a nossa vida se tornará uma oração, não apenas minutos isolados na casa de oração, mas toda a vida, não apenas regras isoladas pela manhã e à noite, mas cada respiração, não apenas feitos isolados, mas uma constante presença diante de Deus. Essa é a perfeição da vida cristã. Para isso somos todos chamados. E que o Senhor nos conceda isso pelas orações de nosso reverendo Pai Serafim de Sarov e de todos os santos que brilharam na terra brasileira e de todos os santos que agradaram a Deus desde a eternidade. E que sobre todos vocês esteja a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Vão em paz, orem como puderem, amem como souberem, creiam como Deus dá e lembrem-se sempre, Deus os ama, ama mais do que vocês se amam, ama tanto quando vocês estão de pé, quanto quando estão deitados, ama tanto em seus esforços quanto em suas fraquezas, ama tanto na alegria quanto na tristeza, ama e aceita cada movimento de seu coração voltado para Ele. Glória a Deus por tudo, glória a Deus pela oração, glória a Deus pela fraqueza, através da qual aprendemos a humildade. Glória a Deus pela saúde, através da qual aprendemos o serviço. Glória a Deus
por cada dia que nos é concedido para o arrependimento. Glória a Deus por cada noite em que podemos sussurrar seu nome, e agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Paz a vocês, meus queridos. Paz e a bênção do Senhor esteja com todos vocês nesta hora. Sentem-se confortavelmente, deixem de lado suas preocupações por um momento e conversemos sobre um assunto que toca a cada um de nós que pelo menos uma vez na vida se dirigiu a Deus com palavras de oração. Sabem, eu tinha um paroquiano, um velhinho de uns 80 anos. Ele vinha à casa de oração todo domingo, apoiado em uma bengala, e ficava de pé durante todo o serviço, como uma vela, e depois adoeceu, deitou-se. E quando fui visitá-lo para comungar, vi lágrimas em seus olhos. Padre, ele disse, peco gravemente, oro deitado, não consigo levantar, e temo que Deus não me ouça. E essa pergunta, simples como um suspiro, mas dolorosa como uma ferida, eu quero abordar com vocês hoje. A oração deitado, pecado ou misericórdia? Ousadia diante do Senhor ou refúgio para o coração fraco? Pensei por muito tempo o que responder àquele velhinho, e lembrei-me de um caso que contavam em um mosteiro onde São Serafim de Sarov se dedicava. Certa vez vieram a ele monges jovens, zelosos, fervorosos em sua fé, e começaram a discutir entre si sobre a oração. Um dizia: orar deitado é negligência, relaxamento da carne, agrado ao corpo. Outro objetava: mas os santos padres escrevem que também na cama se pode fazer a oração de Jesus. O terceiro acrescentava: mas os demônios também jazem, e os pecadores jazem em seu leito. Onde está o esforço nisso? Discutiram longamente até exaustão e foram a São Serafim para que ele resolvesse suas dúvidas. O reverendo estava sentado em um tronco perto de sua fonte, como costumava fazer, e sorria com aquele sorriso luminoso que só ele sabia ter. Ouviu os monges pacientemente, sem interromper, e então disse, em voz baixa, mas de tal forma que todos se assustaram: minhas alegrias, Deus não olha as aparências, mas o coração. Não são joelhos dobrados que ele precisa, mas uma alma contrita. Não é o seu longo estar de pé que o alegra, mas o seu suspiro breve, mas sincero. Orem como puderem, e a quem pode Deus dá. E os monges se calaram. Calaram-se, pois entenderam. Eles discutiam sobre a forma e o homem de fé falava sobre a essência. Eles mediam a oração com uma medida externa e o homem de fé apontava para o interior. E a partir daquele dia, eles pararam de discutir sobre posições e posturas e passaram a prestar atenção aos seus corações. Eis, meus queridos, que também nós devemos mergulhar nessa sabedoria, pois muitas vezes, em nossos dias, caímos em dois extremos. Um extremo é a hipocrisia externa. Quando pensamos que a postura correta, o lugar correto, o tempo correto tornam nossa oração agradável a Deus. E nos exaltamos sobre aqueles que não oram como nós. E o outro extremo é o relaxamento completo. Quando, sob o pretexto de Deus é misericordioso, ele vai ouvir de qualquer forma. Deixamos de fazer qualquer esforço na oração, deitamos na cama e murmuramos algo ininteligível, considerando isso como um feito espiritual. Entre esses dois extremos jaz o caminho real, o caminho dos santos padres, o caminho da verdadeira piedade, e nesse caminho precisamos hoje nos aprofundar. Em primeiro lugar, falarei sobre o nosso corpo. O corpo não é inimigo da nossa alma, como alguns pensam. O corpo é o templo do Espírito Santo, como escreve o apóstolo Paulo. O corpo é um instrumento através do qual a alma se expressa. E a posição do corpo durante a oração tem significado, pois corpo e alma estão inseparavelmente ligados. Quando estamos de pé para orar, nosso corpo diz a Deus: estou diante de ti, Senhor. Estou pronto para servir. Estou vigilante. Quando nos ajoelhamos, nosso corpo diz: eu me humilho diante de ti. Reconheço a tua grandeza. Quando nos prostramos, nosso corpo diz: sou nada diante de ti, Senhor. Sou pó e cinza. E quando deitamos, o que nosso corpo diz a Deus quando deitamos? E é aqui que começa a sutil distinção.
pois deitar-se pode ser de maneiras diferentes. Pode-se deitar por preguiça, e então o deitar é um sinal de relaxamento e desprezo. Mas pode-se deitar por fraqueza, e então o deitar é um sinal de humildade e aceitação da vontade de Deus para nós. Pode-se deitar por cansaço após trabalhos justos, e então o deitar é um descanso abençoado por Deus. E pode-se deitar na doença. E então, o deitar é uma cruz que nos é enviada para a purificação da alma. E em cada um desses casos, a oração deitado tem seu próprio significado e sua própria força, pois Deus não olha a posição de nosso corpo, mas a disposição de nosso coração. Lembrem-se do que disse o profeta Samuel: o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Eis a essência, meus amados. Eis a resposta de São Serafim, que muitos ainda não compreendem. Deus não precisa de nossas posições. Deus precisa de nossos corações. E se nosso coração arde por Ele, se nossa alma suspira por Ele, se nossa mente se dirige a Ele, então Ele aceita a nossa oração em qualquer posição em que nos encontremos. Olhem para o ladrão sensato, pendurado na cruz. Podia ele levantar-se para orar? Podia ele ajoelhar-se? Podia ele unir as mãos? Não. Ele estava pregado ao madeiro e cada movimento lhe causava uma dor insuportável. E o que aconteceu? Ele proferiu algumas palavras. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E essa oração, proferida na posição mais dolorosa e incômoda, abriu-lhe as portas do paraíso naquele mesmo dia. E o Senhor lhe disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhem para o profeta Jonas, orando do ventre da baleia. Em que posição ele estava? Curvado, sufocando, na escuridão impenetrável, no ventre de um monstro marinho, e ele clamou a Deus das profundezas do abismo, e o Senhor o ouviu, e ordenou à baleia que vomitasse o profeta em terra firme. Não foi a postura que salvou Jonas, mas o clamor de seu coração. Olhem para o rei Davi, chorando por seu pecado, onde ele orava em seu leito, regando-o com suas lágrimas a noite inteira. Estou exausto de meus gemidos. Ele escreve: cada noite lavo o meu leito, molho minha cama com minhas lágrimas. E essa oração deitado, noturna, chorosa, foi aceita por Deus e o pecado de Davi foi perdoado. Então vocês perguntarão: isso significa que se pode orar sempre deitado? E para que então devemos ficar de pé, ajoelhar, cansar nosso corpo? Não, amados, não significa, e é aqui que começa a parte mais importante de nossa conversa. Pois há uma diferença entre orar deitado por necessidade e orar deitado por preguiça. E essa diferença cada um de nós deve discernir em seu coração, honesta e imparcialmente. A oração de pé, a oração de joelhos, a oração com reverências é um esforço do corpo, é um trabalho, é um sacrifício. E este esforço agrada a Deus não porque Deus precisa de nossos trabalhos, mas porque através deste esforço educamos nossa alma, disciplinamos nossa carne, aprendemos a superar nossa preguiça. Quando forçamos nosso corpo a ficar de pé, quando ele quer sentar, quando forçamos a vigiar, quando ele quer dormir, quando forçamos a orar, quando ele quer descansar, fortalecemos nossa vontade. Crescemos em força espiritual. E por isso, todos os santos padres unanimemente ensinam: enquanto houver forças, ore de pé, enquanto puder ajoelhar, ajoelhe. Enquanto o seu corpo for capaz de esforço, ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, pois este é um culto racional, como escreve o apóstolo. Mas se suas forças diminuíram, se a doença o prendeu ao leito, se a velhice encurvou suas costas, se o cansaço domina após os trabalhos do dia, então, amados, então não se desesperem, não se entristeçam, não pensem que Deus se afastou de vocês. Orem deitados, orem como puderem, orem como souberem,
e creiam que sua oração será aceita. Pois Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus condescende com nossas fraquezas. São Teófano o Recluso, grande mestre da oração, escreveu em uma de suas cartas: a posição do corpo é insignificante para a oração. O que é essencial é a disposição do coração. Pode-se estar de pé e não orar. Pode-se estar deitado e orar fervorosamente. E que essas palavras sejam gravadas em nossos corações. São João Clímaco, em seu maravilhoso livro A Escada, diz: ore simplesmente. E o publicano e o filho pródigo, com uma só palavra, se reconciliaram com Deus. Não com fórmulas complexas, não com muitas palavras, nem com posturas corretas, mas com uma palavra que brotou das profundezas de um coração contrito. E mais uma coisa eu quero lhes dizer, meus queridos. Em nossos tempos, nesta era de pressa e agitação, muitas pessoas dizem: não tenho tempo para orar, não tenho tempo, canso-me no trabalho, volto para casa e caio de cansaço. E em tudo a verdade e a astúcia. A verdade é que nossa vida realmente se tornou difícil. Trabalhamos mais do que nossos pais trabalhavam. Passamos horas na estrada, no transporte, nos engarrafamentos. Cansamos não só fisicamente, mas também mentalmente. Pois os fluxos de informação, o barulho da cidade, a agitação interminável, tudo isso nos esgota. Mas a astúcia é que usamos esse cansaço como desculpa para abandonar completamente a oração. Dizemos: vou orar quando descansar e depois de descansar vamos dormir. E assim se passam dias, semanas, meses sem oração, sem comunhão com Deus, sem fortalecimento espiritual. E é aqui que a oração deitado pode se tornar uma salvação para nós. Pois se você, voltando do trabalho, exausto, não tem forças para ficar diante das imagens sagradas e ler uma longa regra, então, ao menos deitado antes de dormir, leia uma oração curta. Reze o Pai Nosso, reze a Ave Maria, reze o Credo, reze a oração de Jesus pelo menos 10 vezes e agradeça a Deus pelo dia que passou. E peça perdão por seus pecados e se entregue ao Senhor para a noite que virá. E esta breve oração, feita deitado, mas com fé e contrição, será aceita por Deus e guardará sua alma do empobrecimento espiritual. Mas, novamente, amados, aqui também é necessária a honestidade consigo mesmo. Se você não está mortalmente cansado, se ainda tem forças, levante-se, levante-se, supere a si mesmo, ajoelhe-se, ore como se deve. Pois se você sempre se justificar com o cansaço, logo se acostumará ao relaxamento e sua alma se tornará preguiçosa e você perderá a capacidade de esforço. Os santos padres nos dão a regra sábia. Ore segundo sua força, mas sempre se esforce um pouco mais do que você quer. Quer deitar? Force sentar. Sentado, force-se a levantar. De pé, force-se a ajoelhar. E assim, pouco a pouco, dia após dia, você crescerá em força espiritual e sua oração será cada vez mais pura, mais fervorosa, mais agradável a Deus. E agora, direi uma palavra especial sobre os doentes e os idosos, sobre aqueles que estão acamados, sobre aqueles que não podem mais se levantar para orar como se deve. Sabem, meus queridos, essas almas muitas vezes estão mais próximas de Deus do que nós que somos saudáveis e ativos, pois a doença humilha a alma, a doença nos afasta da vaidade do mundo, a doença nos lembra da eternidade e o doente acamado, que tem a possibilidade de apenas sussurrar o nome de Jesus, muitas vezes faz uma oração de uma força que nós, em toda a nossa saúde, não fazemos. Santo Ambrósio de Opitina esteve doente por quase toda a sua vida. Ele jazia em seu leito humilde e de todos os cantos do Brasil vinham pessoas a ele em busca de conselho, de consolo, de oração. E este santo, mesmo deitado, tornou-se uma grande luz para a terra brasileira. Não eram seus pés que o levavam pelo mundo, mas seu coração abraçava o mundo inteiro em sua oração. São João de Kronstadt, nos últimos anos de sua vida, esteve gravemente doente. Ele não podia celebrar a liturgia como antes. Ele estava deitado e sofrendo,
e todos os seus sofrimentos e orações eram ainda mais ardentes, ainda mais puros, ainda mais próximos de Deus. E muitos testemunhavam que os milagres por suas orações nos dias de doença não eram menores do que nos dias de saúde. Então, meus amados doentes, não se desesperem, não pensem que vocês estão abandonados por Deus. Não pensem que sua oração deitado é menos valiosa. Pelo contrário, Deus está especialmente próximo dos sofredores. Deus ouve especialmente o clamor dos fracos. Deus aceita especialmente a oração daqueles que pacientemente carregam a cruz de sua doença. E vocês, parentes dos enfermos, ajudem-nos na oração. Leiam-lhes os salmos, quando eles não puderem ler sozinhos. Leiam-lhes acatistas, quando eles não puderem pronunciar as palavras. Apresentem-lhes as imagens sagradas para que possam beijar. Aspargam-lhes água abençoada. Comunguem-nos frequentemente e vocês mesmos orem junto com eles. E esta oração em comum na qual os sãos intercedem pelos fracos é uma oração especialmente agradável a Deus. Agora quero dizer algo mais importante e sutil sobre o sono e a oração. Muitos perguntam: é possível orar enquanto se adormece? E não é desrespeito a Deus dirigir-se a Ele em estado de semissono? Os santos padres respondem: não, não é desrespeito, mas é uma grande bênção adormecer com a oração nos lábios, pois em nosso sono nossa alma não dorme, a alma continua a viver. E se nosso último pensamento antes de dormir foi em Deus, então nosso sono será santificado, e os sonhos serão mais puros, e o despertar será com Deus. E se durante a noite acordarmos por um instante e imediatamente nosso primeiro pensamento for: Senhor, tem misericórdia, então este breve momento de vigília em oração é equivalente a horas de estar de pé diante das imagens sagradas, pois a oração noturna, como já dissemos, é a oração mais pura, pois à noite os demônios tentam menos e o mundo não distrai, e a alma está aberta para o céu. E por isso, amados, acostumem-se a adormecer com a oração, não com pensamentos sobre os afazeres do dia seguinte, não com ressentimentos contra as pessoas, não com preocupações e ansiedades, mas com o nome de Jesus Cristo nos lábios. E verão como seu sono mudará, como sua manhã mudará, como toda a sua vida mudará. E mais uma coisa direi: às vezes a pessoa não consegue dormir à noite, fica deitada e sofre de insônia e começa a se irritar, a se zangar, a contar as horas até o amanhecer. E este é um grande erro, pois a insônia é um dom de Deus, por mais estranho que isso possa parecer. Deus propositalmente nos priva do sono para nos dar tempo para a oração, para que não percamos as preciosas horas da noite, quando é tão fácil orar. E por isso, se você não consegue dormir, não se irrite, não se levante para afazeres vazios, não ligue a televisão e não pegue o celular, mas deite-se e ore. Ore a oração de Jesus. Ore por seus entes queridos. Ore por seus inimigos. Lembre-se dos falecidos, lembre-se dos vivos, e você verá como a noite passará despercebida e como você adormecerá pacificamente pela manhã e como acordará revigorado. Agora quero voltar àquele velhinho de quem falei no início. O que eu lhe respondi então? Eu disse a ele: Pai, você não peca por orar deitado. Você está certo diante de Deus. Deus aceita a sua oração. E São Serafim de Sarov, e Santo Ambrósio de Optina, e São João de Kronstadt, todos eles, nos últimos anos de suas vidas, oraram deitados, pois a fraqueza física não lhes permitia ficar de pé. Mas eles se tornaram ainda mais próximos de Deus. E você também se aproxime. Não se entristeça por não poder levantar. Alegre-se por poder sussurrar o nome de Jesus, pois este sussurro é de grandíssimo valor. E sabem o que o velhinho me disse? Ele sorriu entre as lágrimas e falou: Padre, obrigado. Agora não tenho mais medo de morrer. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários.